Olá, alunos! Meu nome é Rayane, eu sou professora de Geografia e essa aula é direcionada aos alunos do 7º ano. O tema da nossa aula é Povos Tradicionais do Brasil, Características e Distribuição Espacial. Iniciando, a gente precisa entender o que significa os povos tradicionais, o que são. Então, observem que são grupos que ocupam e usam de forma permanente ou temporária territórios tradicionais e recursos naturais com a condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Para isso, são utilizados conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Ou seja, os povos tradicionais, eles precisam da floresta, eles precisam do ambiente no qual eles foram originados e eles são muito ligados às tradições. Outro fato interessante é que onde os povos tradicionais residem e fazem sua reprodução cultural é onde tem a maior conservação daquele ambiente. Então, a gente vai trabalhar hoje em 3 povos tradicionais, que são os indígenas, as comunidades quilombolas e os extrativistas. Iniciando pelos indígenas. Observe no slide que a gente tem uma distribuição dos indígenas no país por região. A região norte, ela abriga a maior parcela dos indígenas brasileiros, seguido pelo nordeste, depois pelo centro-oeste e depois pelo sudeste e sul. Os povos indígenas que estão aqui no Brasil, eles são descendentes dos habitantes nativos que já viviam aqui antes da chegada dos colonizadores europeus no século XVI. E em 2010, o censo de 2010 registrou que a população indígena brasileira, ela ultrapassa 896 mil indivíduos pertencentes a 305 etnias e se concentram principalmente, como vocês podem observar no gráfico, na região norte do país. E em relação à zona urbana e zona rural, a gente também tem uma diferença de distribuição da população indígena. Observem que em laranjado a gente tem a zona rural e em azul a gente tem a zona urbana. A maior parte dos povos indígenas se concentram na zona rural. Destaque aqui para a região norte. Se vocês observarem, os indígenas que estão na região norte do país estão, em maioria, na zona rural. E o que a história diz? Então, atualmente, a população indígena brasileira, ela representa aproximadamente 0,4% da população. Mas nem sempre foi assim. A gente tem alguns fatores que contribuíram para dizimar várias culturas indígenas. A gente teve doenças biológicas, né, decorrente do contato entre os portugueses, né, os colonizadores, e os indígenas que aqui habitavam, ações religiosas, a escravidão desses indígenas e interesses econômicos dos europeus. Observe a tabela ao lado, intitulada Dados Demográficos da População Indígena no Brasil. Essa tabela ela traz justamente a ilustração dessa redução dessa população indígena, onde em 1500 a gente tem 100% da população desse território sendo de populações indígenas. Eu destaquei em vermelho um período que teve um drástico decréscimo dessa população. E abaixo, a partir de 1980, através de políticas de promoção à saúde, a gente tem um leve aumento dessa população. A gente tem 2 mapas onde vocês podem comparar o processo de ocupação e a redução dessa população. No mapa mais colorido, vocês podem observar a totalidade do território ocupado por grupos indígenas. E no outro mapa, você pode observar essa faixa azul mais escura, um local onde os portugueses passaram a dominar. E é justamente num processo de dominação dos portugueses que você tem a redução dessa população indígena. Então, quais as características da cultura indígena? Cada grupo tem sua especificidade, nós temos diversos grupos, mas eles têm algumas características em comum. Por exemplo, eles têm uma valorização muito grande e um contato com a natureza,
têm um pensamento e uma vivência sustentável, ou seja, eles retiram da natureza somente o que eles precisam para sobreviver, vivem de caça, coleta e agricultura familiar como modo de subsistência. As religiões são animistas, ou seja, aquelas que colocam como seres sobrenaturais e divinos elementos da natureza, como o sol, a lua, as florestas. E a maioria das tribos indígenas, elas eram guerreiras. E essas tribos, elas disputavam territórios entre si. E quando uma tribo migrava de um lugar para o outro, já tinha sido habitado. E a confecção de pinturas corporais utilizadas em processos de caça e de guerra ou em festivais religiosos. Se vocês observarem, essas imagens elas são familiares a vocês porque nós temos os indígenas como um grupo formador da nossa sociedade. A mandioca ou macaxeira, que a partir dela a gente pode fazer a tapioca, a gente pode fazer a farinha. A gente também tem o tacacá, que é uma bebida indígena, que nós compartilhamos dessa cultura. Nós temos o açaí, né, que a partir deles a gente pode também fazer o açaí cremoso e tomar ele líquido, com açúcar, com farinha. Enfim, é uma cultura que nós herdamos porque nós temos o sangue indígena na formação da nossa população brasileira. E aqui eu trouxe algumas imagens justamente para ilustrar essa diversidade de grupos, certo? Tanto na forma de se vestir, quanto na forma de ornamentar. Usar cocá de pena, fazer pinturas, ou até mesmo o idioma, eles são muito diferentes entre si. E o próximo grupo, a gente tem as comunidades quilombolas. Observem que quilombolas são os atuais habitantes das comunidades negras rurais formadas por descendentes de africanos escravizados, que no processo de resistência à escravidão originaram grupos sociais que ocupam um território comum e compartilham características culturais até os dias de hoje. Foram constituídas por processos diversos, incluindo, além das fugas para ocupação de terras livres, heranças, doações, recebimento de terras como pagamento de serviços prestados aos estados, compra ou permanência em terras que eram ocupadas e cultivadas em grandes propriedades. Eu trouxe aqui um esquema justamente para diferenciar quilombo de quilombola nesse contexto. Quilombo, que vem do quimbundo, quilombo ou do umbundo, que são línguas presentes na Angola e significa um lugar de repouso. Aqui no Brasil, o termo ele foi ressignificado para definir locais onde pessoas escravizadas se refugiavam buscando escapar da dominação de outras pessoas que consideravam seus donos e os tornavam produtos. Então, quilombo a gente trata como lugar, certo? Quilombolas são pessoas, são os habitantes dos quilombos. Essas imagens, elas ilustram justamente esse povo. A gente vê que nesses locais, nos quilombos, nas comunidades quilombolas, a gente tem uma preservação cultural dos ancestrais dessas pessoas. Eles praticam a agricultura de subsistência e suas atividades culturais. E o que a história diz? Como que essa população chegou aqui? Com a exploração europeia da costa da África, os nativos eles começaram a ser capturados e enviados para a Europa a partir dos anos de 1500. A rota do comércio de pessoas mudou para o Novo Mundo, ou seja, aqui nas Américas, pela necessidade da mão de obra nesse lugar. Os africanos eles passavam por grande exploração e vários abusos. Isso fazia com que ocorressem revoltas nas fazendas e, com isso, grupos de escravos organizados fugiam para a floresta e lá eles formavam os quilombos, que eram locais onde eles podiam viver em liberdade e em comunidade. E os estados brasileiros que possuem a maior quantidade de comunidades quilombolas atualmente são Bahia, Maranhão, Minas Gerais e o Pará. O mapa ao lado, intitulado Áreas de Origem e Destino dos Africanos Escravizados entre os séculos XV e XIX, mostra justamente a origem da onde vinham essas pessoas, esses africanos que foram escravizados e para onde eles iam. Observem que cada uma cor representa um local de onde eles saíam e para onde eles iam. Em verde, a gente tem a área dos sudaneses,
né, que foi ocupada principalmente na região ali de Salvador. Em Laranjado, a gente tem a área dos Bantus, ou Bantus, né, que foi principalmente a parte onde a gente tem um Recife. E essa, basicamente, era a estrutura e a dinâmica de transporte dessas pessoas. E a última comunidade, o último povo são os extrativistas. Os extrativistas, eles realizam uma atividade que ela é conhecida como a atividade humana mais antiga do mundo, que é o extrativismo. E ele basicamente se dá através da coleta de produtos naturais, sejam eles de origem animal, vegetal ou mineral. E até hoje, povos e comunidades extrativistas se agrupam para extração e coleta, enquanto atividade econômica de subsistência. São pequenos agricultores que possuem culturas distintas, que desenvolvem seus modos de vida e produção alinhados com a lógica do ecossistema onde habitam. Ou seja, eles vão praticar o extrativismo de acordo com as possibilidades daquele local. Se naquela região tem castanha, eles vão ser extrativistas coletores de castanha. Se tem açaí, castanha, borracha, eles vão ser extrativistas desses produtos. Eles possuem um conjunto amplo de saberes oriundos das percepções e relação direta com o meio ambiente. Eles desenvolvem tecnologias simples e de baixo impacto, adaptadas ao seu contexto e lógica do ambiente, ou seja, as atividades dos extrativistas, elas têm um baixo impacto natural, porque eles a fazem de acordo com o meio ambiente, eles precisam daquele ambiente, da floresta, daquela vegetação em pé, para eles existirem e praticarem sua cultura, né? Então, eles são povos que, enquanto existirem, enquanto praticam sua atividade, mantêm e preservam a floresta e a natureza em pé. Aí a gente tem um exemplo de onde é praticado o extrativismo através das RESECs, ou seja, as reservas extrativistas. O que é? De domínio mínimo, é uma área utilizada por populações tradicionais, cuja sobrevivência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. As áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, ou seja, em uma RESEX, né, uma reserva extrativista, o uso da terra baseia-se em um uso comunal. Vocês veem na imagem justamente uma das atividades que representam o extrativismo, que é a coleta do látex para a produção de borracha. Agora nós vamos para os exercícios. Primeira questão. O Brasil é um país que apresenta uma grande variedade dos chamados povos tradicionais. As populações ou povos tradicionais são aqueles que a. Estabelece uma relação sustentável com o meio que se faz necessário para sua existência enquanto povo e seu modo de vida e cultura são transmitidos por tradição. B. Guardam estreito laço cultural com os colonizadores. C. Não necessitam da floresta intacta para existirem, pois suas tradições podem se manter. Ou D. Resistem a toda mudança de modo de produção, não se adaptando ou aderindo às novas tecnologias. E aí, qual que é a resposta correta referente ao que são os povos tradicionais? A resposta correta é a letra A. Próxima questão. Sobre a distribuição de população indígena no Brasil, marque a alternativa que apresenta a região com a maior concentração dessa população. A. É a região Nordeste? B. Sudeste? C. Norte ou D. Sul? A resposta correta é a letra C. É a região Norte que concentra a maior quantidade de população indígena do Brasil. Terceira questão. Leia o texto a seguir. As comunidades quilombolas são grupos com identidade cultural própria e se formaram por meio de um processo histórico que começou nos tempos da escravidão no Brasil. Elas simbolizam a resistência e as diferentes formas de dominação. A identificação de uma pessoa como quilombola é autodeclaratória.
Com base no texto, a diferença básica entre quilombo e quilombola é: A. Quilombo é referente às pessoas que moram nos quilombolas. B. Quilombolas são as pessoas que moram nos quilombos. C. Quilombos são comunidades exclusivas de negros descendentes de africanos. E D. Quilombolas recebem denominação de lei federal específica. A resposta correta é a letra B. Quilombolas são as pessoas que moram nos quilombos. Próxima questão. Atividade humana mais antiga do mundo se dá com a coleta de produtos naturais, sejam eles de origem animal, vegetal ou mineral. Os trabalhadores possuem culturas distintas e desenvolvem seus modos de vida e produção alinhados com a lógica do ecossistema que habitam. O enunciado acima é referente a qual atividade econômica? A. Pecuária. B. Indústria. C. Extrativismo. Ou D. Agropecuária. A resposta correta é a letra C. É referente ao extrativismo. Então, pessoas, muito obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações.